Olá, alunos, seja bem-vindo à terceira aula prática da disciplina de Farmacologia dos Sistemas. Eu sou a professora Flávia Soares Lassi e o tema da nossa aula de hoje é sobre a farmacologia do sistema cardiovascular e renal. Bom, na aula passada, nós estudamos a farmacologia do sistema nervoso periférico. E você viu alguns dos fármacos, algumas das drogas que atuam nos adrenorreceptores e também nos colinorreceptores, que são os receptores adrenérgicos e os receptores colinérgicos, que vão ativar as vias simpática e parasimpática do nosso organismo. Na aula de hoje, nós veremos alguns fármacos que estão relacionados à farmacologia do sistema cardiovascular. Então, você vai ali continuar trabalhando com esses fármacos que atuam nesses receptores adrenérgicos e também colinérgicos, e estudaremos outros tipos de fármacos que são utilizados para tratar a hipertensão, como, por exemplo, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e também os bloqueadores dos receptores de angiotensina. Então, o foco da nossa aula de hoje é estudar a farmacologia que vai englobar o tratamento da hipertensão e os medicamentos que também atuam a nível renal. Vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje. Então, nessa aula de hoje, você vai ali conhecer e entender as diferentes classes de fármaco que vão atuar regulando o volume intravascular, como, por exemplo, os diuréticos. E você vai entender ali o modo de ação e quais são os efeitos farmacológicos dos medicamentos que atuam como antihipertensivos. E nessa aula de hoje, para que a gente possa observar os efeitos farmacológicos desses fármacos, nós iremos utilizar um outro simulador que é chamado de HET Cardiovascular System. Então, na aula passada, nós utilizamos um simulador e naquele simulador nós tínhamos um gato anestesiado. Nesse simulador da aula de hoje, nós temos um rato anestesiado. Então, o animal da nossa aula de hoje, ele será um rato, tá? Então, você vai fazer essa aula de hoje, então você vai estudar ali no laboratório de informática e aí você precisa desse simulador para que a gente possa observar quais são os efeitos desses fármacos, tá? Então, vamos ao procedimento da nossa aula de hoje. Na aula de hoje, você vai conhecer e entender essas diferentes classes de fármacos que vão atuar no sistema cardiovascular e você vai entender quais são os efeitos farmacológicos dessas drogas que vão atuar como antihipertensivos, como, por exemplo, os inibidores da ECA. Bom, então, essa aula vai acontecer no laboratório de informática e é necessário acessar esse simulador, que é o HET Cardiovascular System. E aí, para instalar esse simulador, vai acessar aqui esse endereço eletrônico. Então, é só clicar nesse endereço e ele vai te direcionar para a página da internet e ele vai aparecer ali todos os simuladores. Esse endereço eletrônico é o mesmo da aula passada, tá? Então, você vai ali acessar o mesmo endereço e ali nós temos os dois tipos de simuladores, tanto do gato anestesiado quanto do rato, tá? E aí, é esse o simulador do HET cardiovascular, onde nós veremos a ação dos fármacos que vão atuar no sistema cardiovascular, tá? Então, aqui nós vamos utilizar um rato para investigar o efeito de fármacos no coração e no sistema cardiovascular, que são ali os principais fármacos utilizados para tratar a hipertensão arterial. Como que vai funcionar? Então, como que funciona esse simulador? Você tem que clicar em New HET ou em New Experiment, que é um novo experimento, tá? E aí você vai iniciar esse novo experimento. E aí você precisa selecionar a opção Pitted Rat na caixa ali, Preparation, para a gente conseguir iniciar o nosso experimento, tá? E aí você vai clicar no botão Start
para iniciar o experimento e coletar os dados basais do animal. Então, veja que é muito parecido com a nossa aula prática passada, tá? Não vai mudar o modo de mexer, de manipular esse simulador. O que vai mudar são os tipos de drogas e de fármacos que a gente vai utilizar, tá? E aí, então, você vai injetar um fármaco na circulação do animal, selecionando o fármaco lá no menu Standard Drugs. E aí vai selecionar também a dose para inocular, para injetar no animal e vai apertar o botão Inject Drug para adicionar o fármaco e aperta o botão Start para iniciar ali e para que você possa ver os efeitos. Então, quais são os dados que serão reportados nesse simulador? Então, serão reportados dados de pressão arterial, que é o ABP, de pressão no ventrículo esquerdo, que é o LVP, a pressão venosa, que é o VPB, a força de contração do miocárdio, que é o HF, e a frequência cardíaca, que é o HR. E aí você vai movendo o cursor para que a gente possa ter ali os valores das medidas, tá? E toda vez que você for terminar um experimento, você vai clicar no botão Stop para começar um novo experimento. Então, toda vez que você vai ali iniciar um novo experimento, você precisa clicar em New Rat ou New Experiment para iniciar um novo experimento. E aí você vai clicar em Yes ali, porque ele está te perguntando se você deseja realmente iniciar um novo experimento. E daí ele pergunta, você tem certeza? Are you sure? Bom, essa prática ela está dividida em 3 partes, tá? Então, na parte 1, o que nós vamos fazer? Na parte 1, nós veremos os fármacos que atuam nos receptores alfa e beta adrenérgicos, tá? Então, você vai primeiramente coletar os dados basais de um rato sem um tratamento, vai anotar ali os valores da pressão arterial sistólica e diastólica em milímetros de mercúrio e vai também anotar a frequência cardíaca em batimentos por minuto, tá? E aí você vai injetar uma concentração intermediária de noradrenalina e isoproterenol e essa concentração tem que ser menor do que 5 microgramas por quilo. E aí você vai ver qual que é a alteração que esse animal apresentou na pressão arterial e na frequência cardíaca. E aí depois você vai injetar 0,5 miligramas de prazosina, 5 miligramas por quilo de prapranolol, 1 miligrama por quilo de fentolamina e 10 miligramas por gramas de atenolol. E aí você vai ver, depois de injetado esses fármacos, qual que é a alteração na pressão arterial e também na frequência cardíaca. A parte 2 são aqueles fármacos que atuam sobre o endotélio. Então, da mesma forma, você sempre precisa, ali antes de injetar um novo fármaco, coletar os dados basais do rato sem o tratamento para que você consiga ter uma noção de quais são os valores basais daquele animal e aí você vai verificar quais são os valores da pressão arterial sistólica e diastólica e sempre a frequência cardíaca. São sempre esses parâmetros que nós vamos ali verificar, tá? E aí você vai injetar uma concentração de acetilcolina e de nitroglicerina e essa concentração tem que ser menor do que 50 microgramas por quilo. E aí você vai verificar qual que foi a alteração na pressão arterial e também na frequência cardíaca. E na sequência você vai injetar 50 miligramas por quilo de um inibidor da NO-sintase, que ali está representado como L-NOARG, que é o quê? É um inibidor da sintase de óxido nítrico. E aí você vai ver ali, vai verificar a alteração na pressão arterial e também na frequência cardíaca. E logo na sequência você vai repetir a injeção de acetilcolina e nitroglicerina e vai observar o que acontece. E aí na sequência você adiciona 5 miligramas por quilo de atropina. E a terceira parte são os fármacos que atuam no sistema renina-angiotensina,
Novamente, sempre quando você vai iniciar um novo experimento, precisa coletar os dados basais do rato sem tratamento e anotar os parâmetros da pressão arterial e também da frequência cardíaca. E aqui nós vamos trabalhar com os fármacos que vão atuar no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, você vai injetar a losartana na concentração de 10 mg por quilo e o captopril na concentração também de 10 mg por quilo e vai verificar qual que é a alteração na pressão arterial e na frequência cardíaca, tá? E aí você vai utilizar novos animais para testar o quê? Para testar o efeito da angiotensina 2 e também da fenilefrina após a estimulação ali renal. Então, aqui a gente tem que mudar o tipo de estimulação. Nós vamos utilizar a estimulação renal, tá? E aí você vai injetar 5 mg por quilo de captopril, 10 mg por quilo de losartana e 1 mg por quilo de fentolamina nos animais. Esses animais eles têm que ser diferentes e você vai verificar quais são os efeitos na pressão arterial e também na frequência cardíaca. Então, veja que esse simulador é um simulador que vai utilizar o rato como animal, tá? Então, como eu disse na aula passada, as aulas práticas de farmacologia, antigamente elas eram realizadas em animais no laboratório, tá? Hoje não é mais possível essa prática, então foram-se ali substituídas as práticas pelos simuladores, que a gente consegue observar ali quais são os efeitos, tá? Então, lembre-se aí que toda vez que você vai testar um novo fármaco, você precisa iniciar um novo experimento e precisa analisar, verificar quais são as condições basais do animal para que você veja, após a injeção de cada um dos fármacos, quais são as alterações que eles causam, tanto na pressão arterial quanto na frequência cardíaca, tá? Então, vamos ao simulador, vamos iniciar o nosso experimento. Então, aí nós temos o simulador do RET Cardiovascular System, tá? E aqui nós temos todos os parâmetros que nós precisamos analisar, tá? Então, quais são esses parâmetros? Aqui nós temos o ABP que é a pressão arterial, o LVP é a pressão no ventrículo esquerdo, que é a pressão arterial sistólica, tá? Então, o que acontece? Os vasos sanguíneos, eles vão se dilatando e vão se comprimindo de acordo com o volume de sangue que circula ali. Qual que é o objetivo? É de manter a pressão arterial equilibrada, tá? E aí, isso vai fazer com que ocorra uma vasoconstrição quando aumenta ali, quando eles se comprimem, ou vai fazer a vasodilatação quando eles se dilatam, tá? Então, essa pressão arterial sistólica é a pressão máxima. O que seria a sístole? A sístole é a contração do coração para a saída do sangue para os vasos, para as artérias. Então, quanto maior for a contração, maior será a pressão arterial sistólica. Então, anote aí que esse LVP é a pressão arterial sistólica, tá? E a pressão arterial diastólica é o VBP. O VBP é a pressão arterial diastólica. E o que seria essa pressão arterial diastólica? É a pressão mínima, tá? O que é a diástole? A diástole é o relaxamento do coração. Então, é quando o coração está relaxado que vai promover a entrada de sangue no coração. Então, aqui nós temos a pressão arterial máxima e aqui nós temos a pressão arterial mínima. O que seria o HF? O HF é a contração do miocárdio. Então, é ali a contratilidade do miocárdio. E o HR... Veja aqui que o HR ele dá em batimentos por minuto, então o HR é a frequência cardíaca e ele sempre vai nos mostrar aqui os dados plotados nesse gráfico como batimentos por minuto, tá? Então, para você começar, aqui nós temos um New Experiment, quando você vai iniciar sempre um novo experimento e tem que deixar ticado aqui, clicado no Pitted Red, tá? E aqui nós temos as várias estimulações nervosas. Então, a estimulação simpática, exceto adrenal, a estimulação para o coração, simpática para o coração, simpática para adrenal, a estimulação renal e a estimulação do nervo vago, tá? Aqui nós temos um menu de drogas, então as drogas que são agonistas,
as drogas que são antagonistas, tá certo? Então, vamos começar. A primeira etapa é para fazer o quê? Então, nessa primeira etapa, nós temos que coletar os dados basais do animal, tá? Então, aqui nós estamos em um novo experimento e para você coletar o dado basal do animal, você vai apertar em Start, tá? Veja que aqui esse cursor você consegue mexer, tá? Aqui é o tempo em segundos, então aqui ele está em 100 segundos. Eu vou colocar aqui para 60 segundos, que é 1 minuto, só para que a gente possa aí conferir quais são os valores basais desse animal, tá? Então, veja que ele vai aqui mostrando os valores de pressão arterial, aqui a pressão arterial média, a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, a contratilidade, a força de contração do coração e a frequência cardíaca. Então, aqui ele mostrou que ele está ali com uma pressão arterial média de 81, tá? E também aqui um batimento cardíaco de 350. Então, esses são os dados basais. A gente pode iniciar um novo experimento e coletar os dados basais novamente para a gente começar a inocular, a injetar as drogas. E aí você verá como é interessante a alteração que a droga faz na pressão, a alteração que a droga faz na frequência cardíaca, como altera bastante aqui esses sinais. Tá? Então, ele altera, mas a gente sempre vai ter ali o valor basal. Então, você vai clicar em Stop para parar, tá? E essa primeira parte são os fármacos que atuam nos receptores alfa e beta adrenérgicos, tá certo? Então, o primeiro fármaco que você vai inocular é a noradrenalina. Então, você vai vir aqui, ó, nesse menu de agonistas, porque a noradrenalina é um agonista, ele é um agonista alfa-adrenérgico. Então, você vai clicar aqui na noradrenalina, vai colocar uma dose de 5 microgramas por quilo. Aí você clica aqui em injetar a droga e aí você clica em Start. Vamos só mover o cursor mais para cá para você já começar a observar aí a diferença, tá? Então, injetou a droga, ó, veja que quando você clica em injetar a droga, ele mostra aqui qual foi a droga que você injetou e qual foi a concentração. Então, aqui nós injetamos a noradrenalina, 5 microgramas por quilo, aí você clica em Start para mostrar os efeitos do que a noradrenalina faz. Então, o que você está reparando aí? Que está aumentando, você não precisa nem ver valores, mas só de olhar aqui os picos você consegue ver que está aumentando a pressão arterial média, também está aumentando a pressão arterial diastólica e também está aumentando o batimento cardíaco, tá? Então, veja que a pressão arterial média estava 90, olha quanto que ela está agora, 154. E o batimento cardíaco estava aproximadamente 350, agora ele está 382. Então, veja que ao injetar a noradrenalina, aumentou a pressão arterial. Por quê? Porque a noradrenalina, ela é uma catecolamina, ela é um agonista alfa-adrenérgico de ação direta. Então, o que significa ser um agonista de ação direta? Um agonista alfa-adrenérgico, a noradrenalina, ela tem afinidade principalmente pelos receptores alfa-adrenérgicos. E como ela é um agonista, ela vai mimetizar as ações da noradrenalina. Lembre-se que nos neurônios adrenérgicos, nós temos a ação do neurotransmissor noradrenalina. Então, o que essa noradrenalina, quando a gente injetou a noradrenalina, o que ela fez? Ela mimetizou as ações do nosso neurotransmissor, que nós já temos no nosso corpo, que é a noradrenalina.
A noradrenalina, ela faz vasoconstrição. Então, se ela é responsável por constrigir ali, por fazer a constrição dos vasos sanguíneos, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão arterial. E a gente consegue observar isso olhando os gráficos, tá? Olhando ali os sinais de estímulo. A gente reparou que, a partir do momento que injetou a noradrenalina, o que aconteceu com a pressão arterial? A pressão arterial aumentou. E também o batimento cardíaco também aumentou, a frequência cardíaca também aumentou. Voltando ao nosso simulador, então veja lá e reparem muito bem nessa mudança, tá? Então aqui eram os dados basais do animal, tá? Então veja que ele estava com uma pressão aí gerando em torno de 100 e aqui foi o momento que nós injetamos a noradrenalina, foi quando a pressão começou a subir. Tá? Então, lembre-se aí, e agora a gente consegue entender que essa noradrenalina, ela faz uma vasoconstrição, ela aumenta a pressão arterial e também ela vai atuar no reflexo barorreceptor, aumentando a pressão arterial e estimulando os barorreceptores, aumentando a atividade vagal, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Agora nós vamos injetar uma nova droga, tá? Então, qual é a droga que a gente vai injetar? Agora, a gente vai injetar o isoproterenol. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar ali um novo experimento. Então, sempre vai iniciar um novo experimento. Já aperta Start para ele já ir coletando os dados basais. Eu costumo mover aqui o cursor para 60 segundos para a gente ver esse efeito já dentro de 1 minuto, para que a gente possa inocular a nova droga, tá? Então, lembre-se aí que a noradrenalina, ela vai causar uma vasoconstrição, ou seja, ela aumenta a resistência vascular ali, e isso faz com que aumente a pressão arterial, também aumenta a força de contração do coração, também aumenta o débito cardíaco, por isso que aumentou ali a frequência cardíaca, tá? Aí você pode clicar em Stop. E agora nós vamos para a outra droga, que é o isoprotenerol, ou também chamada de isoprenalina. Então, a gente vai aqui na isoprenalina. Essa isoprenalina, ela também é uma catecolamina, ela é uma catecolamina de ação direta. Então, ela é uma catecolamina sintética de ação direta e ela vai estimular principalmente receptores beta-1 e beta-2 adrenérgicos, tá? Então, ela tem uma falta de seletividade. Então, vamos colocar aqui a mesma dose que a gente colocou da noradrenalina, que foi 5 microgramas por quilo, tá? Aí, você lembre, sempre tem que clicar em Inject Drug. Então, aqui vai injetar droga e clicar em Start. E aí, você vai ver o que acontece com os efeitos. Então, veja aqui, a pressão arterial diminuiu, tá? A pressão arterial diminuiu, a pressão arterial diastólica, veja aqui também, ó, pelos sinais, também diminuiu, só que aumentou. Aumentou o quê? Aumentou a força aqui de contração do coração e também aumentou a frequência cardíaca, tá? Por quê? Porque o isoprotenerol, como ele estimula os receptores beta-1 e beta-2 adrenérgicos, o beta-1, ele está presente no coração e ele aumenta a força de contração. A gente consegue observar aqui, ó, aumentou a contração do miocárdio e também aumenta a frequência cardíaca, que é o que a gente consegue observar, ele aumentou os batimentos cardíacos, tá? E no beta-2, ele causa uma vasodilatação dos vasos sanguíneos. Então, o que acontece? O que o isoprotenerol faz? Como ele é ali ativo em beta-1 e beta-2 adrenérgico, ele não tem uma seletividade para beta-1 ou para beta-2, é uma desvantagem utilizar ele, tá? Por quê? Porque o que vai acontecer? Ele vai produzir uma intensa estimulação cardíaca, estimulando ali os receptores beta-1, então ele aumenta aqui a força de contração do coração e também aumenta os batimentos cardíacos, tá? Só que ele dilata as arteríolas atuando no receptor beta-2. Isso faz com que diminua a resistência periférica dos vasos.
Quando diminui a resistência periférica dos vasos, o que acontece? Diminui a pressão arterial, tá? Então, ele reduz muito a pressão arterial média e a pressão arterial aqui diastólica, tá? Então, veja que o isoprotenerol, ele é da mesma classe da noradrenalina. Ele também é um agonista adrenérgico, tá? Só que ele vai atuar em qual tipo de receptor? Em receptor beta 1 e beta 2, ou seja, ele não é seletivo para beta 1 ou para beta 2, ele atua nos dois. Só que esses receptores beta-adrenérgicos, eles têm ações antagônicas. O beta 1, ele aumenta a força de contração do coração. Só que o beta 2, ele causa vasodilatação, então ele diminui a resistência periférica. Tá? Então, esse isoprotenerol, ele faz o quê? Ele vai diminuir a pressão arterial, porque ele ativa o receptor beta-2 e causa vasodilatação, mas também ele aumenta a força de contração do coração e a frequência cardíaca. Por quê? Porque ele vai atuar no receptor beta-1, estimulando o coração. Tá? Voltando aqui ao simulador, vamos fazer um teste, vamos aumentar a concentração do isoprotenerol. Então, a gente não vai coletar dado basal, você só vai mudar aqui a dose, tá? Então, coloque aí uma dose de 20 microgramas por quilo e injeta a droga. Então, olha lá, aqui ele mostra que vai injetar o isoprotenerol 20 microgramas, por quilo. Aí você clica em Start e aí você vai ver o efeito, né? Então, aqui, lembrando, quando você aumenta a dose, você também aumenta o efeito. Então, aumentou ainda mais a frequência cardíaca, aumentou aqui a força de contração do coração e foi ali diminuindo, né? Manteve essa diminuição da pressão arterial, tanto da pressão arterial média quanto da pressão arterial diastólica, tá? Então, veja como é importante que você consiga observar essas alterações ali farmacológicas, tá? Então, aumentamos a dose do isoprotenerol, ele aumentou ainda mais a frequência cardíaca e a força de contração do coração. Aí vamos clicar em Stop, um novo experimento, que agora nós vamos para outra droga. E agora a gente vai testar a prazosina, tá? Para você encontrar aqui a prazosina, sempre antes de mudar aqui a droga, já clica em Start e já deixa ele coletando os dados basais. E aí você vem aqui em antagonista, tá? Porque a prazosina, ela vai ser ali um bloqueador competitivo seletivo de receptores alfa-1 adrenérgicos. Então, nós temos que clicar nesse menu de antagonista e procurar a prazosina. Então, aqui, prazosina. E vamos inocular aí, injetar 0,5 miligramas por quilo, tá? Então, aqui 0,5 miligramas por quilo. E aí, você vai injetar a droga, tá? Então, você clica aqui em Stop e vamos injetar essa droga de prazosina. A prazosina, ela é o quê? Ela é um bloqueador seletivo de receptores alfa-1. Tá? Então, se ela faz ali o bloqueio, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a resistência periférica e vai também diminuir a pressão arterial. A prazosina, ela é utilizada no tratamento da hipertensão, tá? Para que a gente possa ver mais evidente esse efeito da prazosina, o que a gente vai fazer? Vamos coletar o dado basal novamente. E vamos fazer esse teste. Nós vamos injetar no animal 10 microgramas de noradrenalina. Por quê? A noradrenalina, ela é o quê? Ela vai ser um agonista do receptor alfa-adrenérgico. Então, a noradrenalina, você já viu que ela aumenta a pressão arterial e ela também aumenta a força ali de contração do coração. Se nós temos a prazosina, que é um bloqueador desse receptor alfa-1, ela vai competir com a ação da noradrenalina. Então, se a noradrenalina ela faz vasoconstrição, a prazosina, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma dilatação dos vasos, ela vai diminuir a resistência periférica desses vasos sanguíneos e vai diminuir a pressão arterial. Então, vamos lá fazer esse teste? Então, agora você vai ali inocular a noradrenalina. Então, vamos dar o stop aqui.
Injete aí a noradrenalina numa concentração de 10 microgramas. Então, clica lá em 10 microgramas, injeta a droga. Então, aqui, veja, ele mostra a noradrenalina 10 microgramas por quilo e start. Aqui você vai reparar aqui, o que está acontecendo? Como você já viu, está aumentando a pressão arterial, está aumentando também a pressão arterial diastólica e está aumentando também a frequência cardíaca. Se a prazosina ela é um antihipertensivo, ela é usada no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, o que nós temos que reparar aqui, aí você clica em stop, é que quando você inocular, injetar a prazosina, o que tem que acontecer com essa pressão? O que você acha que vai acontecer com essa pressão? Então, essa pressão ela tem que diminuir. Então, vamos lá, injetar 0,5 miligramas por quilo, injeta a droga e aperta Start. Veja lá, o que está acontecendo aqui? Está diminuindo a pressão arterial e também está diminuindo a frequência cardíaca. Veja que aqui, nesse pico, a gente teve, por exemplo, 147 de pressão arterial, tá? Após a injeção de prazosina, caiu para 121, caiu para 111, tá? Então, qual é a ação da prazosina? A prazosina, ela vai bloquear seletivamente os receptores alfa-1. Ela tem uma ação antagônica à noradrenalina. Se a noradrenalina aumenta a pressão arterial, a prazosina, ela diminui a pressão arterial. Por isso que ela é utilizada no tratamento da hipertensão, tá? Agora vamos para o próximo, a próxima droga. A próxima droga é o propranolol. Então, vai clicar lá em novo experimento. E agora nós iremos aqui utilizar o propranolol. O propranolol também você vai aqui buscar no menu de antagonistas, tá? Por quê? Porque ele é um bloqueador também, ele vai fazer ali um bloqueio dos receptores adrenérgicos, porém é um bloqueio não seletivo de receptores beta-1 e beta-2 adrenérgicos, tá? E aí nós temos, vamos coletar os dados basais. Lembre-se sempre, aperte stop sem injetar nenhuma droga, só para que você veja quais são os dados basais desse animal e depois você injeta a droga. Veja que esse propranolol, ele vai ser o quê? Ele vai ser um bloqueador não seletivo de beta-1 e beta-2. Então, o que significa ser não seletivo? Ele vai atuar tanto em beta-1 quanto em beta-2. E no sistema cardiovascular, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o débito cardíaco e vai diminuir a pressão arterial, tá? E aí, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma diminuição da pressão arterial, por isso que ele é utilizado para tratar a hipertensão. Vamos injetar aqui 5 miligramas por quilo de propranolol. Injeta a droga e aperta Start. Então, aqui nós tínhamos uma pressão de 100. E aí, ele está diminuindo a pressão, tá? Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a prazosina. Para você ver esse efeito mais evidente, vai em um novo experimento, injeta uma dose de noradrenalina. Então, aqui nós vamos injetar quanto de noradrenalina? No outro, nós injetamos ali 5. Vamos injetar 5. Vamos injetar 20. Vamos aumentar um pouquinho a dose para você ver o efeito ainda maior. Olha como ele aumenta bastante aqui a pressão arterial. Então, a pressão chega a 140, 150. A noradrenalina aumenta a pressão arterial e aumenta a frequência cardíaca. E aí, agora você vai injetar o propranolol. Propranolol na dosagem de 5 miligramas por quilo. Injeta a droga e aperta Start. E aí, o que você está reparando aqui? Que ele está diminuindo
a pressão arterial e também diminuindo a frequência cardíaca, tá? Por quê? Justamente porque o propranolol ele vai atuar em receptores beta-adrenérgicos, no receptor beta-1. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir ali a frequência cardíaca, ele vai diminuir o débito cardíaco, vai diminuir a pressão arterial, tá? Um efeito que é contraindicado o uso de propranolol é em pacientes que sofrem de problemas respiratórios, como a asma, tá? Por quê? Porque como ele não é seletivo, ele também faz broncoconstrição. E no tratamento de um paciente que é asmático, qual que é o objetivo? É fazer broncodilatação, é dilatar as vias aéreas superiores, tá? Então, o propranolol, ele é utilizado como antihipertensivo para pacientes que não tenham problemas respiratórios, como, por exemplo, a asma. Voltando ao simulador, vamos à nossa próxima droga. A nossa próxima droga será a fentolamina, tá? Então, vamos aqui em novo experimento. Aí, nós vamos aqui coletar os dados basais para você observar os dados basais do animal e vamos injetar a fentolamina. Então, você vai ali em antagonista, no menu de antagonista, por quê? Porque a fentolamina, ela é um antagonista adrenérgico, ou seja, ela é um bloqueador de receptores alfa-1 e alfa-2. Esse fármaco, ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear os receptores alfa-adrenérgicos. Então, veja, se bloqueia os receptores alfa-adrenérgicos, o que ela faz? Ela diminui a resistência periférica e também diminui a pressão arterial, tá? Então, vamos lá injetar a fentolamina. Veja aí que ela tem uma pressão, está com uma pressão arterial média de 103, tá certo? Injete uma concentração de 1 miligrama por quilo de fentolamina. Então, vai injetar a droga e vai clicar em Start. Então, repare aqui que ela está diminuindo a pressão arterial. Antes a pressão estava 100, agora está 69. Ela vai diminuindo a pressão, tá? A mesma coisa. Vamos aqui injetar a noradrenalina em 20, para você ver o efeito na pressão. Então, aumenta a pressão arterial diastólica, aumenta a força de contração, aumenta a frequência cardíaca. E agora vamos injetar a fentolamina na concentração de 1 miligrama por quilo, para que você possa observar aí o efeito mais em evidência. Então, veja que aqui com a noradrenalina, a pressão chegou a 140. Injetando a fentolamina, o que está acontecendo com a pressão? A pressão está diminuindo, tá? Então, veja aqui, ó, está diminuindo a pressão arterial e também está diminuindo a frequência cardíaca, tá certo? Por quê? Porque essa fentolamina, ela também vai diminuir a pressão arterial, porque ela bloqueia os receptores alfa-adrenérgicos. Agora vamos para um novo experimento e vamos ali utilizar o atenolol. O atenolol, ele também é um bloqueador beta-adrenérgico, só que ele é mais seletivo, ele vai atuar em beta-1, então ele vai diminuir somente o quê? Vai diminuir somente ali vai inibir somente o coração, tá? Então, ele vai diminuir a pressão arterial. Então, vamos lá, vamos injetar já a noradrenalina para que você veja o efeito mais claro do atenolol. Então, o atenolol, ele é um antihipertensivo, ele vai ser utilizado para tratar uma hipertensão arterial. Aqui nós estamos injetando a noradrenalina para simular essa hipertensão. Então, veja que a pressão está bastante elevada, 180, 190. Aí você clica em Stop e agora vamos injetar o atenolol na dosagem de 10 miligramas por quilo. Aperta Start. E aqui, ó, é onde nós injetamos o atenolol de 10 miligramas por quilo. O que está acontecendo, ó? Está diminuindo a pressão arterial.
atenolol, ele é um bloqueador beta-1 seletivo. Então, diferente do propranolol, o atenolol vai atuar somente em receptores beta-1. Então, quando nós temos um paciente que tem hipertensão, mas que também tenha problema respiratório, é melhor utilizar um beta-1 seletivo. Por quê? Porque ele não vai causar a broncoconstrição ali bloqueando os receptores beta-2. Por quê? Receptores beta-2, eles são responsáveis pela broncodilatação. Uma vez que você bloqueia a ação desses receptores beta-2, vai causar broncoconstrição. Mas como o atenolol não atua em receptores beta-2, ele tem uma ação específica e seletiva para a beta-1, ele vai causar apenas o efeito de diminuir a pressão arterial, por isso que ele é utilizado como antihipertensivo. Nós finalizamos a parte 1, agora nós iremos para a parte 2. Vamos ao quadro. Na parte 2, nós vamos testar aqui os fármacos que atuam sobre o endotélio, tá? Então, vamos iniciar um novo experimento. Já vai coletando os dados basais. Toda vez que você vai coletar os dados basais, aperta Start. E agora nós iremos testar o efeito da acetilcolina, tá? Então, a acetilcolina, ela é um agonista colinérgico de ação direta, ou seja, vai mimetizar os efeitos da acetilcolina, diminuindo a frequência cardíaca e o débito cardíaco, tá? Então, aqui, vamos buscar a acetilcolina. A acetilcolina, e vamos inocular uma dosagem aí de 10 microgramas por quilo, vamos injetar. Então, já coletamos o dado basal, a pressão arterial que está próximo de 80. Vamos dar o stop, injetar a droga, acetilcolina 10 microgramas por quilo e apertar Start. Então, veja que essa acetilcolina, ela vai diminuir a pressão arterial. E por que ela diminui a pressão arterial? Veja aqui pelo gráfico, ela está diminuindo a pressão arterial porque ela causa uma vasodilatação. Como que ela causa essa vasodilatação? Ela vai ativar o receptor M3 nas células dos vasos sanguíneos e vai produzir o óxido nítrico que é um vasodilatador, tá? Então, diminui aqui a pressão arterial e também diminui aqui a frequência cardíaca. Agora, nós vamos injetar a nitroglicerina. Vamos para um novo experimento. Coleta os dados basais. E aqui a nitroglicerina. A nitroglicerina, ela é o quê? Ela é um vasodilatador, ela é um nitrato orgânico, ela é um antagonista. Então, aqui você tem que buscar no menu antagonista, nitroglicerina. A nitroglicerina, ela vai estar como gliceril trinitrato, porque ela também é conhecida como trinitrato de glicerina, tá? Aí, injete aí uma dose de 10 miligramas por quilo. Aperta Stop para parar aqui e aperta Start. A nitroglicerina, ela é um vasodilatador. Então, se ela é um vasodilatador, ela vai causar o quê? Ela vai causar o relaxamento do músculo liso vascular. E com isso, ela vai diminuir a pressão arterial, tá? Só que ela não altera aqui, ó, o batimento cardíaco. Veja que a pressão arterial diminuiu, mas o batimento cardíaco continuou constante, tá? Continuou estável, tá certo? Então, o que que ela faz? Ela faz uma dilatação das veias grandes, reduz a pré-carga, que é o retorno venoso ao coração, e diminui ali o trabalho do coração, tá? Agora, nós vamos testar um inibidor da sintase de óxido nítrico, tá? O que é o óxido nítrico sintase? Elas são enzimas que vão produzir o óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele vai ser utilizado aí como um vasodilatador, tá? Então, depois que a gente injetou aqui a nitroglicerina, vamos injetar esse inibidor da NO-sintase. Você vai buscar aqui em antagonista e ele está como L-no-ARG, tá? O que é esse L-no-ARG? Porque é produzido o óxido nítrico a partir da L-arginina. Então, L-no-ARG
você vai injetar ali uma quantidade de droga, vamos injetar aqui 5 miligramas por quilo. E o que você acha que vai acontecer com a pressão arterial? Veja, se ele é um inibidor do óxido nítrico, se ele inibe o óxido nítrico, o que acontece? Vai aumentar a pressão arterial, porque se o óxido nítrico é um vasodilatador e diminui a pressão arterial, se você inibe a produção desse óxido nítrico, vai aumentar a pressão arterial. Então, vamos ao quadro para que você possa ver esse efeito. Então, injetamos aqui esse inibidor de óxido nítrico sintase, aperta Start, e aí você vai ver o efeito que ele vai fazer na pressão arterial. Então, veja que quando aqui nós injetamos o óxido nítrico, que é um vasodilatador, ele diminuiu a pressão arterial. A partir do momento que nós injetamos um inibidor da óxido nítrico sintase, o que está acontecendo? Está aumentando a pressão arterial. Então, ele aumenta a pressão arterial e também aumenta a pressão arterial diastólica e mantém aqui o batimento cardíaco igual, tá? Deu para entender? Então, você vai clicar agora em Stop, vamos para um novo experimento e vamos ver a ação da atropina, tá? Então, a atropina, ela é um antagonista colinérgico, ou seja, ela vai inibir a ação da acetilcolina, ela vai prevenir os efeitos da acetilcolina, porque ela é um antagonista competitivo da acetilcolina. Então, você vem aqui e vai coletar os dados basais. Vamos injetar, primeiramente, a acetilcolina, já que a atropina é um antagonista da ação da acetilcolina, vamos ver o efeito dela. Então, injete aí 10 microgramas por quilo de acetilcolina, injeta a droga e aperta Start. Então, aqui injetamos uma dose de 10 microgramas por quilo de acetilcolina, veja como diminuiu a pressão arterial. Mas aí agora você vai fazer o quê? Você vai apertar Stop e vai injetar a atropina. A atropina, que é o antagonista desse receptor colinérgico. Atropina. Quanto você vai injetar de atropina? 5 miligramas por quilo. O que você acha que vai acontecer se a acetilcolina diminui a pressão arterial e diminui a frequência cardíaca? Se a atropina ela antagoniza a ação da acetilcolina, a pressão arterial ela tem que aumentar, tá? Então, veja que a atropina é um antagonista colinérgico. Ela vai inibir os receptores nicotínicos e muscarínicos. Ela vai inibir a ação da acetilcolina. Se a acetilcolina ela faz a diminuição da pressão arterial e a diminuição da frequência cardíaca, como a atropina tem um efeito antagônico, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a pressão arterial, ela vai aumentar a frequência cardíaca. Vamos ao simulador para que você possa ver esse efeito. Então, veja bem esse efeito, tá? Vou dar Stop até para você reparar. Aqui nós injetamos o quê? Injetamos a acetilcolina, diminuiu a pressão arterial, diminuiu a frequência cardíaca. Aqui nós injetamos a atropina, aumentou a pressão arterial, aumentou a frequência cardíaca, tá? Vamos a um novo experimento, colete os dados basais e vamos injetar aqui de novo a acetilcolina. Perdão, não é acetilcolina agora, né? Agora é a nitroglicerina. Vamos injetar a nitroglicerina. Na dosagem de 10 miligramas por quilo, então vamos dar Stop aqui, injetar a nitroglicerina, dar Start. A nitroglicerina, por ser um vasodilatador, ela vai diminuir a pressão arterial, mas ela não altera a frequência cardíaca. E aí agora nós vamos injetar a atropina. A atropina na dose de 5 miligramas por quilo. E vamos reparar o que acontece. Então, a atropina ela está aí aumentando a pressão arterial e não está alterando a frequência cardíaca,
Tá? Então, nesse momento, nós vimos o quê? Nós vimos a ação da acetilcolina e da nitroglicerina e qual é o efeito do antagonista colinérgico, que é a atropina. Então, veja que quando nós temos ali a ação de um antagonista colinérgico, ele vai ali bloquear os receptores muscarínicos e nicotínicos, vai bloquear a ação da acetilcolina. Agora, nós iremos para a parte 3. Nessa parte 3, nós iremos testar os fármacos que atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos testar esses fármacos. Stop, novo experimento. E agora vamos coletar os dados basais. Não se esqueça sempre de coletar os dados basais do animal. E vamos testar a losartana. A losartana, ela é um bloqueador do receptor de angiotensina 2. Você vai buscar a losartana nesse menu de antagonista. Losartana, você vai injetar 10 miligramas por quilo de losartana, aperta stop e injeta 10 miligramas por quilo de losartana. A losartana, ela faz o quê? Ela bloqueia os receptores de angiotensina 1, diminuindo a ativação da angiotensina 2. Por quê? Porque a angiotensina, ela é um importante vasoconstritor. Se inibe a produção da angiotensina, o que vai acontecer? Não vai ter o aumento da pressão arterial, porque vai ter a dilatação dos vasos sanguíneos. Diminui a pressão arterial, diminui a retenção de sódio e de água, e aí, então, ele vai diminuir a pressão arterial. Então, veja que aqui no dado basal, a pressão estava 96, quando injetou a losartana, caiu aí para 48. Tá? A losartana, ela é o quê? Ela é um bloqueador do receptor de angiotensina 2. Ela não é um fármaco que inibe a enzima conversora de angiotensina, tá? Agora, nós iremos testar um fármaco que inibe a enzima conversora de angiotensina. O fármaco que inibe a enzima conversora de angiotensina é o captopril. Então, você vai buscar aqui nessa aba de antagonistas o captopril. Vai injetar 10 miligramas por quilo de captopril e vai injetar a droga. O captopril, ele é o quê? Ele é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, da ECA. Ele vai diminuir a pressão arterial e vai diminuir a resistência periférica, sem mudar a frequência cardíaca ou a contratilidade cardíaca. Então, veja que aqui ele diminuiu a pressão arterial, tá? Mas não alterou a frequência cardíaca. Por quê? Porque ele não vai agir reflexamente no débito cardíaco, na contratilidade cardíaca, tá? Então, o que ele faz? A enzima conversora de angiotensina, a ECA, é a enzima que bloqueia a conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2. A angiotensina 2, ela é um agente vasoconstritor. Ou seja, se ela faz a vasoconstrição do vaso, das arteríolas, ela vai aumentar a pressão arterial. Tá? Então, se você inibe a produção dessa angiotensina 2, não vai ter uma vasoconstrição, pelo contrário, vai ter uma vasodilatação. Então, o que o captopril faz? Como ele é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, ele vai inibir a ECA. Se ele inibe a ECA, não tem a conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2. Ou seja, o paciente ele vai ter uma diminuição da pressão arterial, porque vai diminuir ali, vai ter uma vasodilatação, tá? Voltando ao nosso simulador, você consegue ver o efeito aí do captopril diminuindo a pressão arterial. E aí também, como o captopril ele bloqueia a ECA, ela também é uma enzima que é responsável pela degradação de bradicinina. E a bradicinina, ela é um peptídeo que aumenta a produção de óxido nítrico nos vasos sanguíneos. E o óxido nítrico, ele é um potente vasodilatador. Então, se a ECA está inibida, também vai ter um aumento de bradicinina e vai ter ali uma produção de óxido nítrico, consequentemente vai ter uma vasodilatação, tá? Para que você não tenha dúvidas, os inibidores da ECA, eles vão produzir bradicinina, aumentam o nível de bradicinina. Os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, eles não alteram os níveis de bradicinina, tá? Então, não muda o nível de bradicinina. Agora, nós vamos dar aqui stop, e aí nós vamos injetar a angiotensina 2, tá? A angiotensina 2, ela é o quê? Ela é um vasoconstritor, para que você possa ver o efeito dela
na vasoconstrição. Então, aqui vai buscar a angiotensina na aba de agonista, angiotensina 2. Vamos injetar uma dosagem de 5 microgramas por quilo e veja o efeito dessa angiotensina 2. A angiotensina 2, ela é um potente vasoconstritor. O que ela faz? Ela faz vasoconstrição, tá? Então, ela vai aumentar a pressão arterial, ela vai aumentar a pressão arterial diastólica. Só que a angiotensina não altera a frequência cardíaca, ela não altera a contratilidade do coração, ela não altera o débito cardíaco, certo? Aí vamos fazer um teste. Como o captopril, ele é um inibidor da ECA, ele vai inibir a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Agora nós temos que ver a ação do captopril, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que diminuir a pressão arterial. Vamos testar aí uma dosagem de 10 miligramas de captopril. Como o captopril, ele é um fármaco que inibe a enzima conversora de angiotensina, o que ele tem que fazer? Ele tem que começar a cair a pressão arterial. Então, veja que com a angiotensina 2, a pressão chegou a 160. Utilizando o captopril, a pressão está diminuindo, tá? Então, veja aí que está caindo para 118. Então, veja aqui, ó, que pelos níveis a gente consegue ver já uma redução desse captopril. Ele está alterando a pressão arterial média e também a pressão arterial diastólica, mas não está mexendo nem na força de nem na contração do miocárdio, nem na frequência cardíaca, tá? E aí, para você ver o efeito da angiotensina 2, vamos ver aqui, mudar a estimulação, coloque aí na estimulação renal, e injete novamente a angiotensina 2, aperte Start, e aí você vai observar que vai aumentar novamente a pressão arterial, porque a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor, tá? Bom, vamos agora para um novo experimento, testar um novo fármaco, que é a fenilefrina. A fenilefrina, ela é um agente simpatomimético sintético, ela vai atuar sobre os receptores alfa-adrenérgicos, então ela faz vasoconstrição e aumenta a PA. Então, aqui, nós vamos aqui em agonistas, fenilefrina, vamos injetar aí uma dosagem de 50 microgramas por quilo, para você ver o efeito na pressão. Então, veja aqui, ó, como ela é um agonista, ela vai mimetizar a ação ali da noradrenalina, ela é um vasoconstritor, então ela aumenta a pressão arterial. Veja como ela aumentou a pressão arterial aqui, chegando a 215, tá? Aumenta a pressão arterial média, aumenta a pressão arterial sistólica, mas não altera a frequência cardíaca, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora dar o stop e vamos injetar a fentolamina, tá? A fentolamina, ela é um antagonista adrenérgico. Se ela é um antagonista alfa-adrenérgico, ela bloqueia os receptores alfa-1 e alfa-2, o que tem que acontecer? Vai ter que diminuir a pressão arterial. Por quê? Porque diminui a resistência periférica. Vamos injetar 1 miligrama de fentolamina. Injeta a droga e aperta Start. Qual que é o efeito que você tem que observar? Repare aqui, ó, o efeito de diminuição da pressão arterial média e da pressão arterial sistólica. Como não altera a força de contração do coração, nem a frequência cardíaca, não altera o coração, nós conseguimos observar aqui uma diminuição da pressão arterial e uma diminuição da pressão arterial sistólica, tá? Vamos ver o efeito utilizando a losartana. Então, vamos injetar novamente a fenilefrina. Então, a pressão arterial, ela vai aumentando novamente, porque a fenilefrina, ela vai fazer o quê? Se ela vai ali, ela vai ser um agonista, se ela vai mimetizar as ações da noradrenalina, ela vai aumentar a pressão arterial e vai aumentar a pressão arterial sistólica. Então, aumentou aqui a pressão arterial, vamos dar o stop e injetar a losartana, só para que você veja.
A losartana aqui é um bloqueador de receptor de angiotensina 2. Vamos injetar ali 10 miligramas por quilo de losartana. Injeta a droga e aperta Start. O que a losartana faz? Ela diminui a pressão arterial, tá? Veja aí no gráfico que ela está diminuindo a pressão arterial, tá? A gente consegue ver aqui. Diminui a pressão arterial média, diminui a pressão arterial sistólica e a frequência cardíaca se mantém constante. Então, aqui injetamos a fenilefrina, que é um agonista alfa-1 e alfa-2 adrenérgico. Ela vai mimetizar a ação da noradrenalina, ou seja, vai fazer vasoconstrição e vai aumentar a pressão arterial. E aqui nós inoculamos, injetamos a losartana. A losartana, que é um fármaco que vai fazer o quê? Ela vai inibir, ela vai bloquear os receptores de angiotensina 2, tá? Então, ela bloqueando o receptor de angiotensina 2, ela vai diminuir a pressão arterial. Mas lembre-se, esses receptores de angiotensina 2, eles não vão alterar os níveis de bradicinina. Então, bradicinina continua diminuindo. Vamos ao quadro para que a gente possa discutir os nossos resultados dessa aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vimos os fármacos que vão ali regular o nosso sistema cardiovascular e também o sistema renal, e vimos os fármacos agonistas adrenérgicos, como as catecolaminas, que são aminas simpático-miméticas. Nós testamos a norepinefrina e o isoproterenol, tá? Então, veja que aqui a norepinefrina, o que ela faz? A norepinefrina, ela causa um aumento da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica, tá? Por quê? Porque a norepinefrina, ela aumenta a resistência periférica. Então, como ela aumenta a resistência periférica, ela vai contrair os vasos sanguíneos, vai causar esse aumento da resistência periférica, consequentemente vai aumentar a pressão arterial, tá? Por quê? Porque essa norepinefrina, ela é um receptor alfa-adrenérgico, então ela vai fazer a vasoconstrição e vai aumentar a pressão arterial. Ela também atua no reflexo barorreceptor, aumentando a pressão arterial. Por quê? Porque ela vai estimular os barorreceptores, aumentando a atividade vagal. Tá? Ela é muito utilizada onde? No tratamento de choque, porém, a norepinefrina ela tem uma ação bem curta, de 1 a 2 minutos após a sua infusão. Por quê? Porque a norepinefrina, ela é rapidamente degradada pelas enzimas AMAL e a CONT. E esses metabólitos inativos, eles são ali eliminados na urina. E aqui nós vimos o isoprotenerol. O isoprotenerol também é uma catecolamina sintética, só que ele tem uma ação direta nos receptores beta-1 e beta-2, então ele não tem essa seletividade. Por não ter essa seletividade, o seu uso ele fica aí restrito, né? Então, ele tem uma desvantagem que é a não seletividade e ele é raramente utilizado na terapia, tá? Então, o que ele faz? Ele produz uma intensa estimulação cardíaca, porque ele ativa os receptores beta-1, assim ele aumenta a força de contração, aumenta o débito cardíaco e aumenta a contratilidade, tá? Só que ele reduz muito a pressão arterial média. Por quê? Porque ele também atua em receptores beta-2, fazendo a vasodilatação, tá? Então, veja, o que a gente vê aí nesses gráficos? Ó, o isoprotenerol, ele vai causar o quê? Ele vai causar uma vasodilatação, tá? E aí, o que ele faz? Se ele causa uma vasodilatação, ele diminui a resistência periférica aqui dos vasos sanguíneos, tá? Só que aí, o que ele faz? Ele vai aumentar a força de contração do coração. Então, se ele aumenta a força de contração do coração, ele vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o débito cardíaco e a contratilidade cardíaca. Nós vimos os antagonistas adrenérgicos. O que é um antagonista adrenérgico? Ele é um bloqueador dos receptores adrenérgicos. Então, eles têm uma ação contrária ali no sistema simpático, tá? Então, eles são chamados de simpático
líticos, tá certo? Então, o que eles fazem? Eles bloqueiam os adrenoreceptores alfa e vão afetar ali a pressão arterial. Então, os alfa-bloqueadores, eles vão bloquear qual tipo de receptor? Os receptores alfa. E aí, então, o que vai acontecer? O controle simpático normal dos vasos sanguíneos, ele vai estar alterado, tá? Então, o controle simpático normal, ele vai acontecer por ação do quê? Por ação agonista dos receptores alfa-adrenérgicos. Mas como tem um bloqueio desses receptores alfa-adrenérgicos, o que ele faz? Ele reduz o tônus simpático. Se ele reduz o tônus simpático dos vasos sanguíneos, ele vai diminuir a resistência vascular periférica e ele vai causar o quê? Ele vai causar uma diminuição da pressão arterial, tá? Um exemplo que a gente usou na aula de hoje é a fentolamina. A fentolamina, ela faz o quê? Ela faz um bloqueio competitivo tanto de alfa-1 quanto de alfa-2. Então, ela antagoniza a ação da noradrenalina, tá? Então, ela é muito útil no tratamento da crise hipertensiva e também na ingestão de alimentos que contêm a tiramina nos pacientes que estão no tratamento com inibidores da monoaminooxidase, que são os IMALs, tá? Mas ele pode causar aqui uma hipotensão postural e ele é utilizado também para reverter a epinefrina, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para essa figura? Então, veja que o isoprotenerol, ele é um agonista dos receptores adrenérgicos, tá? Ele vai ali ser um agonista beta-adrenérgico, tá? Então, como ele é ali um agonista beta-adrenérgico puro, quando nós usamos o tratamento com um alfa-bloqueador, que vai bloquear os receptores alfa-adrenérgicos, não tem alteração na pressão. Veja que a pressão, ela se manteve igual, tá? Ao passo que, se faz o tratamento com beta-bloqueador, ele altera a pressão, tá? Já a epinefrina, o que a epinefrina faz? A epinefrina, ela é um agonista alfa-adrenérgico, então ela vai aumentar a pressão arterial. Quando nós temos um pré-tratamento com um alfa-bloqueador, ou seja, um bloqueador de receptor alfa-adrenérgico, quando usa esse bloqueador, o que acontece com a pressão? Diminui. Então, veja que a epinefrina aumenta a pressão arterial, mas quando é utilizado um bloqueador alfa-adrenérgico, ele vai reverter a ação vasoconstritora dessa epinefrina e vai causar ali a vasodilatação, tá? Então, é importante você entender que quando nós temos fármacos que atuam em receptores beta-adrenérgicos, não adianta utilizar um bloqueador alfa-adrenérgico, tá? Então, no caso do isoprotenerol, o isoprotenerol, ele é um agonista não seletivo de beta-1 e beta-2. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a frequência cardíaca porque aumenta a contratilidade do coração. Não adianta você usar ali um alfa-bloqueador, porque esse alfa-bloqueador, ele vai bloquear os receptores alfa-adrenérgicos. E esses receptores alfa-adrenérgicos, eles não vão ser ali utilizados pela ação do isoprotenerol. Ao passo que, se você tem um agonista alfa-adrenérgico, como é o caso da norepinefrina ou da epinefrina, que aumentam a pressão arterial, se você usa um antagonista alfa-adrenérgico, ou seja, um bloqueador alfa-adrenérgico, ele vai ali antagonizar a ação dessa epinefrina e vai causar a diminuição da pressão arterial, ele vai causar ali a vasodilatação. Voltando ao quadro, nós temos o outro fármaco que nós utilizamos nos experimentos, que são a prazosina, que é um alfa-bloqueador, tá? A prazosina, ela é um bloqueador competitivo seletivo de receptores alfa-1. Então, em contraste com a fentolamina, elas são muito úteis no tratamento da hipertensão arterial, tá? O que elas fazem? Elas vão causar relaxamento dos músculos arteriais e vai ali diminuir a resistência vascular periférica e também a pressão arterial,
Tá? Um uso terapêutico importante da prazosina é que quando trata os indivíduos com pressão arterial elevada, eles não se tornam tolerantes à ação da prazosina, tá? Só que ela tem um problema. A primeira dose, ela pode causar ali uma hipotensão ortostática exagerada. Isso pode resultar numa síncope, pode resultar em um desmaio. Então, tem que ficar atento na primeira dose da prazosina. Aqui nós temos os bloqueadores beta-adrenérgicos. Então, nós temos bloqueadores que vão atuar em receptores beta-1 e beta-2. Nos receptores, quando eles atuam em receptores beta-1, o que eles fazem? Eles vão alterar a força a frequência cardíaca e a força de contração do miocárdio e vão diminuir a pressão arterial. Existem os seletivos que vão atuar somente em beta-1, que é o metoprolol e o atenolol, mas existem os não seletivos, como o propranolol e o timolol, tá? E ainda não temos fármacos usados na terapia para inibir os beta-2. Então, o que acontece? Como o propranolol ele é um bloqueador não seletivo, ele vai atuar tanto em beta-1 quanto em beta-2. Quando ele atua em beta-1, como ele vai causar aqui uma inibição desse receptor beta-1, ele vai ter uma menor frequência cardíaca, ou seja, vai diminuir o débito cardíaco, vai diminuir a pressão arterial. Mas como ele atua aqui em beta-2, o que ele faz? Ele faz a broncoconstrição. E o problema disso é usar o propranolol em pacientes que têm a hipertensão, mas que também tenham doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica ou também a asma. Por quê? Porque se você usa o propranolol, como ele não é seletivo, vai inibir tanto o beta-1 quanto o beta-2. O beta-1 é um efeito bom, porque ele é antihipertensivo, mas no beta-2 ele vai fazer a broncoconstrição, e esse efeito não é interessante num paciente que tem asma. Por quê? O tratamento da asma é feito com broncodilatadores, precisa fazer uma dilatação das vias aéreas, tá? Então vamos à nossa próxima droga. A nossa próxima droga ali é o atenolol. O atenolol, ele é um bloqueador beta-adrenérgico, porém, ele é seletivo para beta-1, então ele tem uma ação específica em beta-1. Ele é importante por quê? Porque ele vai minimizar a ação indesejada na broncoconstrição, porque ele não tem efeito no beta-2, tá? Então, em pacientes asmáticos, é preferível que use o atenolol, tá? Então, os bloqueadores beta-1 seletivos, eles são úteis principalmente em pacientes hipertensos com a função respiratória comprometida. Aqui nós temos os agonistas colinérgicos de ação direta, ou seja, que vão mimetizar os efeitos da acetilcolina. Então, eles se ligam diretamente aos colinoreceptores, que são os muscarínicos e nicotínicos. E então, qual que é a ação da acetilcolina? A acetilcolina, ela vai ter a ação nesses receptores muscarínicos e nicotínicos. E o que ele faz? Ele diminui a frequência cardíaca e diminui o débito cardíaco. Então, quando essa acetilcolina é administrada por via intravenosa, ela reduz a frequência cardíaca e reduz ali o volume sistólico, causando o que também? Causando uma diminuição da pressão arterial, porque ela causa uma vasodilatação. Por que a acetilcolina causa essa vasodilatação? Porque ela ativa os receptores M3 que estão nas células endoteliais dos vasos sanguíneos. Eles vão produzir óxido nítrico e o óxido nítrico, ele é um vasodilatador, tá? E aí no olho ela causa a miose, que é a contração, a constrição da pupila, e ela é utilizada durante as cirurgias oftálmicas. Aqui nós temos os nitratos orgânicos. Os nitratos orgânicos são utilizados como vasodilatadores. O que é o nitrato orgânico? O nitrato orgânico, o que ele vai fazer? Ele vai relaxar o músculo liso vascular, tá? Por quê? Porque a conversão de nitrito em óxido nítrico, tá? Faz com que produza aí esse óxido nítrico, e esse óxido nítrico ele vai ativar a guanidoacetato, então a guanilidociclase, vai aumentar o monofosfato cíclico de guanosina, que é o GMP cíclico. Isso faz com que tenha ali uma defosforilação das cadeias leves de miosina, e quando tem uma desfosforilação das cadeias leves de miosina, ele causa um relaxamento
do músculo liso vascular, por isso que o nitrato orgânico, ele é um vasodilatador, tá? Então, esse nitrato orgânico, ele vai causar o quê? Ele vai causar uma redução na demanda do miocárdio de oxigênio e vai aliviar ali os sintomas, principalmente os sintomas que estão relacionados à angina, tá? E também provocado por estresse ou exercício. Então, eles são muito eficazes nas anginas estável, instável e variante. Eles vão relaxar o músculo liso vascular. E um principal nitrato orgânico muito utilizado é a nitroglicerina, que é o que nós vimos no experimento, que faz a dilatação das veias grandes. Com isso, ela reduz a pré-carga do coração. Então, ela tem ali o retorno venoso ao coração e vai diminuir o trabalho do coração, tá? Então, ela tem um início de ação rápido, logo após a infusão em 1 minuto, e ela vai causar um alívio imediato da angina por exercício ou estresse emocional, tá? E aí, nesses casos, é utilizada a nitroglicerina sublingual. Por quê? Porque ela sofre uma significativa biotransformação de primeira passagem no fígado. Então, para evitar esse efeito de primeira passagem, ela é administrada por via sublingual. Aqui nós temos os fármacos que atuam sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como que isso acontece? Os rins, eles são responsáveis por controlar a PA, ajustando o volume sanguíneo, tá? Então, o que os rins fazem? Os rins produzem a renina. A renina, ela é responsável por converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. E aí nós temos a enzima conversora de angiotensina, a ECA, que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E o problema dessa angiotensina 2 é que ela é um vasoconstritor. Então, se ela é um vasoconstritor, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2, ela vai modular a atividade nervosa simpática, também aumentando a pressão arterial, e vai aumentar a liberação de ADH e de aldosterona, e isso essa aldosterona faz com que os rins reabsorvam maior quantidade de sódio e aumentem o volume sanguíneo, causando o aumento da pressão arterial. Então, aí nós temos um quadro que explica mais ou menos como que acontece todos esses eventos. Então, veja, se nós temos uma diminuição da pressão arterial, isso vai estimular a atividade simpática, aí então ativa os receptores beta-1 no coração para aumentar o débito cardíaco. E também ativa os adrenoreceptores alfa-1 no músculo liso para aumentar a resistência periférica. E tudo isso faz com que aumente a pressão arterial, tá? Quando nós temos a diminuição da pressão arterial, o fluxo sanguíneo renal também diminui. Isso faz com que os rins produzam a renina. A renina vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1 e a ECA vai converter essa angiotensina 1 em angiotensina 2, que também vai causar o aumento da pressão arterial. Por quê? Porque ele vai aumentar a resistência periférica, vai aumentar a pressão arterial, tá? Essa angiotensina 2 também modula a ação de aldosterona, que vai fazer com que tenha uma retenção renal de sódio e de água, e isso também faz com que aumente o volume sanguíneo. Aumentando o volume sanguíneo, o que acontece? Aumenta o débito cardíaco e isso faz com que aumente a pressão arterial. Então, aqui nós temos um quadro que ilustra as ações aí dos fármacos que atuam nesse sistema renina-angiotensina. Então, veja, que aqui nós temos o angiotensinogênio. A renina vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Então, nós temos os fármacos inibidores da renina. Os fármacos inibidores da renina, como, por exemplo, o alisquireno. Esse alisquireno, o que ele faz? Ele inibe diretamente a renina, tá? E aí, então, ele vai atuar mais precocemente no sistema renina-angiotensina-aldosterona do que, por exemplo, os IECAs. Por quê? Porque os IECAs aqui, os inibidores da enzima conversores da angiotensina, eles inibem a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um importante vasoconstritor. Então, o inibidor da renina, ele vai atuar antes do que os inibidores da ECA. E ainda nós temos aqueles fármacos bloqueadores do receptor de angiotensina 2. O que eles fazem? Eles bloqueiam os receptores de angiotensina ali, os receptores AT1, diminuem essa ativação pela angiotensina 2, tá? E aí, então, o efeito farmacológico vai ser semelhante aos IECAs, porque também produzem dilatação arteriolar,
e aí vão diminuir a pressão arterial, também bloqueiam ali a ação da secreção de aldosterona, tá? Então, eles bloqueiam a secreção de aldosterona, diminui a retenção de sódio e de água e diminui a pressão arterial. E aqui nós temos os fármacos IECAs, aí os principais, que são o enalapril, o captopril e o lisinopril. Eles vão diminuir os níveis de angiotensina 2 como? Inibindo a ECA, tá? E aí, então, ele vai diminuir a vasoconstrição. Os inibidores da ECA, eles também aumentam os níveis de bradicinina. Esses níveis de bradicinina aumentados, eles fazem com que tenha uma produção de óxido nítrico, isso vai causar uma vasodilatação. Tá? Os fármacos inibidores da ECA, eles são biodisponíveis por via oral como um fármaco ou um profármaco, certo? E eles são convertidos no seu metabólito ativo, aonde? No fígado, tá? Com a exceção do captopril e do lisinopril, que eles não têm essa conversão em metabólito ativo no fígado, então eles são ali preferidos para aqueles pacientes que tenham insuficiência hepática. E os principais efeitos adversos, os mais comuns, são tosse seca, alteração do paladar. Por isso que um dos efeitos comuns de um paciente quando ele usa, por exemplo, o captopril, é que ele vai ter ali o quê? Ele vai ter a tosse seca. Tá? Então, veja que nós temos que saber o mecanismo de ação desses fármacos que atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Lembre-se sempre que o angiotensinogênio, ele é convertido em angiotensina 1 pela ação da renina e a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela ação da enzima conversora de angiotensina, tá? Então, nós temos fármacos para atuar em todo esse processo. Fármacos que inibem a produção da renina, como a lisquireno, ele vai atuar precocemente nesse sistema. E aí nós temos os fármacos que são inibidores da ECA, que é o captopril, o lisinopril e o enalapril. Eles vão fazer o quê? Como eles inibem a ECA, não vai ter a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí nós temos os fármacos que vão bloquear os receptores de angiotensina 2, que é, por exemplo, a losartana. Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Nós vimos os fármacos que vão atuar no sistema cardiovascular. E espero que você possa ter compreendido a ação de cada um desses fármacos através da visualização dos efeitos farmacológicos de cada um, tá? Então, lembre-se que quando a gente utilizava um fármaco ali que era agonista alfa-adrenérgico, ele aumentava a pressão arterial, porque ele era vasoconstritor. Quando nós usamos um fármaco agonista colinérgico, como a acetilcolina, diminuiu a pressão arterial, porque ela é um vasodilatador. Quando utilizamos um antagonista colinérgico, como é o caso da atropina, ela inibiu a ação da acetilcolina. Tá? Então, eu peço que você estude essa aula com bastante carinho, com muito empenho. Por quê? Porque vai ser importante. Nós sempre trabalhamos na nossa rotina profissional com fármacos antihipertensivos que vão atuar no sistema cardiovascular. Finalizar aqui a nossa terceira aula prática da disciplina de farmacologia dos sistemas. Até o nosso próximo encontro.